Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Quero, através desse vídeo, comentar a respeito da Páscoa e falar a respeito de Jesus como nosso Cordeiro Pascual e a finalidade dele ter vindo e ter morrido na cruz do Calvário. Muitos hoje não entendem o verdadeiro sentido da Páscoa, acham que é apenas trocar presentes ou dar chocolate ou coelho, coisa parecida, quando na verdade não faz sentido nada disso. Então, para a gente falar nisso, eu quero dar uma rápida passada desde o começo para que nós possamos entender. Como nós sabemos, Deus criou o homem, Adão e Eva, para que eles vivessem eternamente e fosse perfeito. Deu determinadas ordens, uma delas era que eles não tocassem no fruto ou na árvore do conhecimento do bem e do mal. O que, como nós já sabemos, ele veio, tanto Adão como a Eva foram lá e tocaram e desobedeceram a Deus. Então ali eles foram expulsos do jardim do Éden e a partir de então toda a humanidade veio a herança pecaminosa, do primeiro pecado de Adão. Então, como nós sabemos que Adão pecou, e quando Deus chega no jardim e fala: Adão, onde tu estás? Você pode perguntar, mas Deus não sabia onde Adão estava? Sim, Deus sabia. Porém, o Adão que Deus estava procurando ali era o Adão espiritual. O Adão que foi feito à imagem e semelhança de Deus e foi soprado em suas narinas o fogo da vida. Esse Adão espiritual, naquele momento que ele pecou, o Adão espiritual morreu. Então ficou ali aquela natureza que a Bíblia chama natureza carnal ou homem exterior. Então, como nós falamos, ele foi expulso, começou daí então a raça humana, distante de Deus, alienada de Deus, vivendo no pecado. Nós temos aí a história de que Deus exterminou a humanidade na época do dilúvio, preservou Noé, mas o problema do homem continuava, que era a malignidade que estava dentro dele. A natureza espiritual, a natureza divina estava morta, estado morto. Aí então a vida continuou, depois do dilúvio veio as gerações, mas o problema continuou. Deus chamou um homem chamado Abraão, depois passou a ser chamado Abraão, pai de muitas nações. Através de Abraão, Deus fez a promessa que em ti serão benditas todas as nações da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É uma profecia que estava apontando para o Cristo bendito de Deus. Veio os filhos Isaac, filho de Abraão, Jacó, filho de Isaac, e os patriarcas, os 12 filhos de Jacó. Daí veio a nação dos hebreus, que foi constituída, mas Deus tinha um propósito de fazer desse povo um povo especial, zeloso, que tinha leis, mandamentos, que pudessem obedecer à vontade de Deus. Mas o problema do homem continuava o mesmo, porque a natureza espiritual estava morta. Então a história nós vimos que eles foram levados cativo para o Egito. Dali Deus levantou um homem chamado Moisés, deu leis, estatutos, decálogos, 10 mandamentos, as leis cerimoniais, etc. E através de Moisés ele levantou os sacerdotes, somos sacerdotes, os levitas, querendo que essa nação de Israel pudesse ser diferenciada das demais pessoas, que pudessem servir e obedecer a Deus. Quando Moisés leu
os mandamentos, as leis para eles no Monte Sinai. Eles falaram amém, amém, obedecemos, faremos a vontade do Senhor. Mas como nós vemos que não foi bem assim, eles continuaram desobedecendo, porque o problema estava no homem e não na lei de Deus. Né? O apóstolo São Paulo ele vai falar em Romanos 7 que a lei é boa, os mandamentos são bons, mas que o homem é vendido ao pecado. É a natureza do homem herdado de Adão, prevalecia ali, então a natureza pecaminosa. Por isso que Paulo vai falar, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, ou seja, quem me livrará dessa natureza carnal. Então vejam, quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, Deus trouxe a última praga, a 10ª praga, que era a morte e o extermínio dos primogênitos, tanto de homem como de animais. E quando o povo de Israel estava ali no Egito, Deus falou, olha, matem um cordeiro para vocês e passem o sangue desse cordeiro um dos braços de vossas portas. Assim será como sinal quando o anjo destruído, o anjo da morte vir, passará por cima dessa casa que estiver o sinal do sangue do cordeiro. Daí deriva a palavra Páscoa, né? Passar por cima. Então Deus falou, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês celebrarão a festa da Páscoa, para lembrar que vocês foram escravos no Egito e que foram libertos da morte, né? Os primogênitos foram libertos da morte quando mataram aquele cordeiro. Celebrem isso todas as vezes e ainda é celebrado até o dia de hoje pelo povo israelense, né? Porém, muito bem, feito isso, os judeus eles continuaram vivendo, né? Como nós vemos, entre altos e baixos, sempre pecando, porque é da natureza do homem pecar. Aí nós vamos fazer uma pergunta. E aonde que entra Jesus nessa história? Então nós vamos ver, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que capítulo 15, o versículo 45, diz assim, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, esse último Adão aqui está apontando para o Senhor Jesus Cristo. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, ou seja, não foi Jesus que veio antes, mas o natural, ou seja, o Adão natural que veio. Depois dele veio o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, que é o Adão, né, que pecou. O segundo homem dos céus, que é Cristo. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, que são aqueles que herdaram, né, a descendência de Adão e Eva, que nós costumamos dizer, somos filhos de Adão e Eva. Esses são, segundo o Adão terreno. Então, o primeiro homem era do pó da terra, mas o segundo dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então, o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que aquele homem espiritual que foi morto lá atrás quando Adão pecou, é como se Deus estava fazendo assim, olha, o homem não consegue voltar ao original, o homem espiritual não consegue nascer, não consegue viver. Eu preciso de uma providência, eu preciso que nasça alguém que seja do céu. Aquele homem do céu que morreu lá no Éden, em Adão, ele precisa nascer novamente. Ele precisa voltar a viver. E como fazer isso? Através de alguém que viesse do céu. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então, ele vai dizer,
até continuando aqui, ele vai dizer: irmão, eu lhes declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Esse que eu lhes digo, mistério, nem todos dormirem, mas serem transformados. Esse é outro assunto que nós podemos abordar uma outra hora. Então, o que a Bíblia está querendo dizer? Todo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, as leis, as cerimônias, os animais que precisavam ser mortos para cobrir o pecado, não para trazer o perdão do pecado, mas cobria por um determinado tempo, eles estavam sempre precisando voltar lá, matando o animal para apaziguar a ira de Deus. Então sempre era morto o animal, mas isso era apenas temporário, não trazia a solução do problema. O cordeiro que era morto, o cordeiro do sacrifício, o cordeiro da expiação, era um sacrifício temporário que cobria por determinado tempo a ira de Deus por causa do pecado do homem. Mas ele estava sempre trazendo aos sacerdotes, o sumo sacerdote uma vez por ano, levava o sangue daquele bode, daquele animal que era morto, levava dentro do santuário para oferecer diante de Deus. Mas veja, amados, o que a Bíblia vai dizer agora em São João. Eu vou ler primeiro aqui em São João. Deus, ele tenta trazer uma solução para o ser humano, mas o ser humano, na sua natureza carnal, ele não compreendeu o trabalhar de Deus. O que a Bíblia diz em São João capítulo 1. No princípio era o verbo, que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. A palavra era Deus. A palavra, o verbo, outra tradução vai dizer o verbo. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. Em quem? No verbo, na palavra, que é o próprio Cristo. Nele estava a vida e a vida esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não compreenderam. Ou seja, a luz, a natureza espiritual que veio do céu, veio ao mundo, o mundo que foi feito por ele. Quando a luz brilha, o mundo estava em trevas, porque a natureza pecaminosa do homem tornou em trevas. Então a luz brilha nas trevas, mas as trevas não conseguiram compreender, porque estavam em trevas. Então Deus envia um homem chamado João, que veio para testemunhar e testificar acerca da luz, a fim de que, através de João, os homens pudessem acreditar. Ele não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Ele diz: está chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era o seu, ou seja, ele veio para o povo judeu, mas também os judeus não receberam. Aí ele vai dizer: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Veja que importante aqui. Todas as pessoas são filhos de Deus? Não. Filho de Deus não é o Adão que Deus criou. Aquilo é criatura. Filho de Deus é aquele que morreu lá no Jardim do Éden. O homem, a natureza espiritual. Agora em Cristo, Deus está novamente permitindo que nos tornemos, que esse homem espiritual que estava morto em Adão torne a ter vida. Então ele vai dizer: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, não nasceram pela vontade de carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, eu, você, nós como seres humanos, nascemos dos nossos pais.
tudo bem? Na natureza natural, carnal. Mas o ser espiritual que habita dentro de nós, que morreu lá em Adão, esse nasce da vontade de Deus. Então vai dizer no verso 14, aquele que é a palavra, que é o verbo, se tornou carne e viveu entre nós. Quem foi esse? Jesus Cristo. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, vindo do alto, vindo do céu, cheio de graça e de verdade. Então João dá esse testemunho. Ele diz, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim, desde o princípio. Todos receberam da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então veja onde que eu quero chegar, amados. O povo não entendeu o projeto de Deus. Adão, o primeiro homem, não tinha condições, pecou, se alienou de Deus, caiu. Ele não tinha condições de voltar para Deus no sentido espiritual. Por quê? Porque o pecado, o primeiro pecado, que chamamos pecado original de Adão, teve um alto preço. Para que alguém, esse Adão, tornasse a viver diante de Deus, a justiça de Deus exigia um alto preço. E como que o ser humano ia pagar esse preço? Não tinha possibilidades, porque teria que ser um preço de sangue. E esse sangue, alguém tinha que morrer. Esse alguém que tinha que morrer não poderia ser alguém vindo do homem pecador. A solução era vir alguém do próprio Deus. Então veja, o homem se tornou escravo. O homem se tornou escravo do pecado e dentro do seu pecado, dentro dos seus vícios, dentro dos seus que a Bíblia chama de suas concupiscências, seus desejos, o homem se tornou preso, escravo, sem ter como ser resgatado, como sair dessas condições. E o que fazer então? É aí que o próprio João, ele vem e quando ele está batizando, aparece Jesus e ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já não é mais aquele Cordeiro, né, da Páscoa lá dos judeus, já não é mais o Cordeiro do sacrifício que tinha que oferecer todos os anos para tirar o pecado do povo. Então veja agora o que a Bíblia vai dizer em Hebreus, no capítulo 9. O capítulo 9, versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, como na época dos sacerdotes da época de Moisés. Isto é, ele entrou no tabernáculo não pertencente a essa criação. Não foi por meio de sangue de bodes, de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. O Santo dos Santos aqui, não o Santo dos Santos do tabernáculo, mas do próprio céu. Então ele obteve ele efetuou uma eterna redenção. A Bíblia vai dizer aqui, de uma vez por todas, não precisava todo ano, uma vez morto para sempre. Ou seja, o sacrifício único e perfeito. Então a Bíblia vai dizer, através desse sacrifício, ele obteve uma eterna
redenção. E o que é uma redenção, amados? O que Cristo estava oferecendo ali? Lembra que eu falei que o homem se tornou escravo dos seus pecados, dos seus desejos carnais? A redenção é um ato de se tornar livre e isento de culpa. Ou seja, Cristo ofereceu, pagou um preço do resgate. O que é o resgate? É o preço que é pago para resgatar alguém que está escravizado. Então, Jesus efetuou esse ato de nos tornar livres. Mas você pode perguntar, como pode ser isso? Será que Deus não poderia simplesmente falar, não, eu perdoo todo mundo, não precisa meu filho morrer? Não, ele não podia. Por quê? Porque a justiça de Deus exigia esse preço. Se Deus simplesmente perdoasse sem que fosse pago o preço, era como se Deus fosse um juiz leviano. Conta-se uma analogia, para exemplificar, de que um homem era um réu, se tornou réu por causa de um crime, e quando ele estava para ser julgado diante do juiz, o juiz reconheceu ele que tinha sido amigo dele do tempo do colegial. E o juiz, ali como amigo, ele olhando para o réu olhando para ele, mas o juiz estava com a lei na mão e o juiz não podia simplesmente perdoar. Não, você é meu amigo, eu vou te perdoar do crime que você cometeu. Não, porque a lei estava ali para ser executada. Então, o juiz continuou, deu a sentença e foi uma sentença de condenação. Ele deveria cumprir os anos prescrito pela lei, pelo artigo, a lei e tal. E esse homem foi condenado. O juiz saiu da sala do tribunal, levaram o réu. Quando levaram o réu, o juiz, nos corredores do tribunal, lá na cantina, chegou e encontrou o réu, ia passando, e o juiz chamou ele: fulano, faz favor. E o réu foi até ele, falou: eu sei que você é meu amigo, mas eu fui obrigado a cumprir a lei e decretar a tua sentença. Porém, eu sei que o preço que você tem que pagar é muito alto, você não tem condições, a sua fiança é muito alta, mas como eu sou seu amigo, ele preencheu um cheque no valor, assinou e falou: a sentença eu tive que te dar porque é uma exigência da lei, mas eu quero te dar nas tuas mãos esse cheque, e com esse valor aqui que eu estou passando em suas mãos, você pode ir lá e pagar a sua fiança. Naquele momento, o réu ele poderia fazer duas coisas: rejeitar o cheque, falar: não, deixa eu sou miserável mesmo, deixa eu pagar meu preço, ser preso, passar o resto da minha vida na cadeia e tal. Ou aceitar aquele valor, aquela oferta, e através daquele valor ele pagar a sua fiança diante da justiça, da lei, e ser livre para sempre. O que eu estou querendo dizer? Deus, em sua justiça, ele não podia simplesmente perdoar o homem. Então ele mandou o seu Filho Jesus Cristo como o Cordeiro para morrer, pagar o preço, não pagar para mim ou para quem quer que seja. Você pode dizer: eu não mandei Jesus morrer. Sim, não mandou mesmo. Mas Jesus morreu, não foi porque alguém mandou, deixou de mandar ele morrer. Ele veio para pagar um preço que a justiça de Deus exigia, para que hoje eu e você, aceitando o preço dessa fiança, possamos ter essa liberdade, ou seja, essa redenção, esse ato de nos tornar isento de culpa.
de nos tornar livre. Então esse é o preço que foi pago para cumprir a justiça de Deus. É o preço do resgate que o Senhor pagou. Você pode dizer, eu não quero Jesus. Então, você vai continuar sendo réu, vai se tornar culpado, continuar sendo culpado do pecado diante da justiça de Deus, e o seu fim é a perdição eterna. Ou você pode dizer, não, eu quero, eu aceito essa oferta que foi paga no meu lugar, esse preço que o Filho de Deus veio e morreu no meu lugar, e me tornar assim isento de toda culpa. Então ele vai dizer, ora, se o sangue de bodes, de touro, de cinza, de novilha, espalhada sobre os que estavam cerimonialmente impuros, os santificaram, de forma que se tornaram exteriormente puros, aí que está apontando para a época dos sacrifícios do tabernáculo, da época de Moisés, dos sacerdotes. O verso 14 vai dizer, no capítulo 9 de Hebreus, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, ou seja, sem mácula, pura, que era a exigência da lei, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então veja, amados, ele pagou o preço do resgate, ele efetuou a redenção, nos tornando livres, e hoje ele se torna o quê? O verso 15 vai dizer, por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Ou seja, a primeira aliança, o Antigo Testamento, as pessoas pecavam, iam lá, matavam um animal, voltavam a pecar, matavam outro animal e continuavam pecando. Hoje, Cristo, ele se tornou esse mediador entre o homem e Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador. O que é um mediador? Um intermediário, que intermedia entre o homem e Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens. Não há Aparecida, não há Frei, não sei o que. Não, há um só. A Bíblia diz um só. Quem é esse mediador? É Jesus Cristo. O homem, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo. Ou seja, ele foi o próprio sacrifício, o Cordeiro que veio para dar a vida, como disse João, lá eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se entregou a si mesmo como resgate, ou seja, como preço que a justiça, a lei exigia, como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, nós temos hoje esse testemunho e a Bíblia vai dizer que ele se tornou esse mediador entre Deus e o homem, de uma nova aliança. Que aliança é essa? Não é a aliança do Antigo Testamento, que era por meio de sangue de animais, de novilho. E hoje ele vai falar, quando da morte dele, ele vai falar, faça isso toda vez que beberdes em memória de mim, porque esse é o novo testamento no meu sangue. Então veja, para ter esse testamento, era necessário para que nós possamos ter essa herança eterna, para que nós possamos ter essa validação desse resgate, esse preço, precisava ter a morte. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, no verso 16. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que fez o testamento. Por isso, nem a primeira aliança foi concedida, sancionada sem sangue, quando Moisés determinou
quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, todo o povo, levou sangue de novilho, de bode e também água, lã vermelha, ramos de esopo e aspergiu o próprio livro e todo o povo dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Então, assim foi a primeira aliança, o primeiro testamento, mas o povo continuou a desobedecer e a pecar. Da mesma forma, o verso 21 vai dizer, da mesma forma, espargiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios dos seus cerimoniais. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Por quê? Precisava haver a morte. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esse sacrifício. Mas as próprias coisas celestiais, agora está falando do que é original, com um sacrifício superior, pois Cristo não entrou num santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, para intermediar por nós. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangues de animais, sangues alheios. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado à morte uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, lembra lá que eu falei do réu, do preço que tinha que ser pago? Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecer a segunda vez, agora não mais para tirar pecado de ninguém, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então veja, amados, só para a gente, vocês não ficarem perdidos, Jesus ele veio então como o Cordeiro. Paulo fala em 1 Coríntios 5,7, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele foi o próprio Cordeiro de Deus que veio, deu a sua vida para trazer resgate, para trazer redenção, porque ele morreu no nosso lugar. Eu aceito o preço ou não aceito. Mas o que eu faço para aceitar esse preço? Olha o que a Bíblia vai continuar dizendo em Hebreus. O capítulo 10, a partir do versículo 12. Mas quando este sacerdote, Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus